Olá, bom dia! É o Mais Saudável, chegando até a sua casa com muita informação para deixar a sua vida mais leve, com disposição e saúde. Muito obrigada pela sua audiência! No programa de hoje, a gente mostra as plantas que são ricas em nutrientes, as punks, as plantas alimentícias não convencionais. E quem tem filho pequeno sabe que nem sempre é fácil fazer a criança comer frutas, verduras. A gente mostra uma reportagem que ensina alguns truques para driblar esse problema. E falando em criança e alimentação, aqui no estúdio, um médico fala sobre as alergias causadas por alimentos durante a infância. Mas antes, nós temos o nosso quadro Espaço Saúde. Hoje a gente sabe que existe uma grande influência da alimentação nas doenças cardíacas. Antigamente se achava que essa influência era só mediada ou era só a ação era só pelo colesterol, pelo sal. Hoje a gente sabe que também existe um efeito muito grande das bactérias do intestino na produção de hormônios e até na formação das placas de gordura que acontecem no coração. Então a gente tem bilhões de bactérias no intestino. Essas bactérias elas mudam conforme o que a gente come. Então se a gente come só produtos industrializados, a gente vai ter um tipo de bactéria, ou alguns tipos de bactérias. Se a gente come verduras, come frutas e come outras coisas que não são industrializadas, a gente essas bactérias vão mudar e aqueles tipos de bactérias que são mais saudáveis, entre aspas, vão predominar sobre as outras. Então isso é uma linha de investigação que está em desenvolvimento, mas é uma coisa com grande potencial ainda. Mas de qualquer forma, a recomendação que a gente pode dar para as pessoas é evitar coisas industrializadas, preferir sempre coisas naturais, seja fruta, verduras, cereais e até a carne. A gente sabe que a carne é um alimento que não deve ser consumido em excesso, até porque ela contém gordura, contém sal, mas sabemos também que determinados tipos de carne, por exemplo, o gado que está solto no campo, ele é um gado que tem uma carne mais saudável do que aquele gado que está confinado, que está preso, que está só comendo um determinado tipo de alimento também industrializado, e isso tem estudos já que mostram uma relação com os problemas cardiovasculares. Então tem muitas coisas que a gente está aprendendo ainda, né? A gente sabe que no geral a recomendação é essa, tentar sempre preferir coisas naturais do que coisas industrializadas, que é melhor para a nossa saúde, não só para o coração, mas também pelo risco de formação de câncer que esses alimentos podem produzir. E agora a gente mostra algumas estratégias que você pode aplicar quando o seu filho não quer comer frutas e saladas. As técnicas também podem ser usadas com gente grande que torce o nariz para alguns alimentos. Cenoura, milho, pepino e muita verdura. O que está te apetecendo aqui? A massa. Aos 19 anos, Marcelo resiste em comer verduras e vegetais. Eu ignoro, finge que não tem. Viviam me falando que eu tinha que mastigar, que eu tinha que comer as verduras, que era saudável. Meu paladar não gostava, eu não comia. Dando uma enganada, ele até aceita. Eu amasso tudo, amasso cenoura, batata e misturo tudo. Mas se for em pedacinhos? Não como. Talvez Marcelo até seja atraído pelo truque que um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sugere. Os pesquisadores acreditam que muita gente é atraída pelo sabor do que vai comer e não porque o ingrediente é importante para a saúde. O estudo concluiu que dar nomes com adjetivos positivos sobre o sabor dos legumes e vegetais faz com que esses pratos sejam aceitos com mais facilidade. Algo parecido com o que pais e professores adotam com as crianças. Por exemplo, na hora de oferecer uma cenoura, os pesquisadores a chamavam de cenouras cítricas retorcidas e brilhosas. Utilizando esse tipo de argumento, o consumo de legumes aumentou 30% e de vegetais, 14%. É bom a beterraba? Por que é bom? Porque tem esse ingrediente, tem uma coisa que vai ficar doce. Ah, e tem uma cor que faz ficar doce. Quem é que gosta de couve? Só 3 gostam de couve.
A gente sabe o quanto é difícil oferecer os alimentos saudáveis para essas crianças. A gente precisa estimular. Se a gente chegar e colocar no prato, assim, ó, todos esses, eu tenho criança que não vai aceitar. É sempre na brincadeira, no lúdico. Porque se for só pela vontade deles... Alguns não iriam comer. E as professoras daqui se esforçam, hein? Ou uma verdura, ou a beterraba, ou a alface, ou a couve. Por enquanto, os professores ainda tentam convencer as crianças com o argumento de que tudo isso é muito importante para a saúde, mas não é fácil. A criança não quer provar o novo. Eu não mudo os nomes, mas eu falo que eles são primos. Couve é primo do brócolis, a ervilha é prima do milho. É muita criatividade, muita força de vontade para fazer com que eles experimentem cada vez mais. E agora aqui comigo no estúdio a nutricionista Irani Arteche e o pediatra e alergologista Hélio Miguel Simão. Bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia. Acabamos de assistir a essa matéria e por que algumas crianças não gostam, que têm dificuldade de aceitar verduras, frutas? Eu acredito que o primeiro passo é o exemplo. As crianças desde pequenas, se elas estão familiarizadas com os legumes, com as frutas, e se é oferecido de uma forma atrativa para ela, por exemplo, brócolis, a couve-flor, se tu coloca e diz, uma árvorezinha, vamos comer a árvorezinha. Isso aí tudo vai facilitando e a criança se familiariza. E também porque é uma verdura ou é uma fruta, ela pode ser feita de várias formas. A textura é diferente, por exemplo, a verdura colocar algum tipo de tempero que fique mais atrativo, isso facilita muito. Falaste em exemplo, porque às vezes os pais querem que a criança coma, mas eles não comem. Eu acho assim, nós estamos num momento de profunda desconexão com o alimento. Depois de respirar, o que mais a gente faz desde que nasce até morrer, não é nos alimentarmos? Hoje a alimentação ela tem que ser um espetáculo, senão não vai comer. Sabe, é inconcebível isto. Ficou injusta a competição. Vai apresentar uma alface, o que a alface tem? 96% de água, ou seja, ela não tem gosto de nada. Coloca uma alface e coloca aqueles empanados de frango, é injusto isso. Vamos levar a criança para a cozinha. Qual é a primeira coisa que leva uma criança a fazer na cozinha? Touca, avental e tal. 3 anos de idade, 4, bolo de chocolate. Daí não dá. Cookies, né? Brigadeiro. Então não tem como, a criança não vai gostar disso aí. Né? Ela não vai gostar dessa alimentação, tem que se reverter. Mas se a criança começa desde o início a ser submetida à cenourinha, alface sem as outras, ela não vai ter essa referência então a criança que nunca tomou refrigerante, a primeira vez que tomar, ela vai ter uma reação que não vai ser agradável. Porque aquilo fere até as papilas dela. Então o problema são os alimentos que são introduzidos e que não seriam os mais adequados ainda na primeira infância. Eu acho que é interessante lembrar que as frutas, por exemplo, quanto mais in natura, a textura da fruta in natura se está perdendo. Muitas vezes se recomenda suco da fruta. É uma forma difícil para a criança assimilar isso e, inclusive, não é benéfico o suco porque ele aumenta muito a glicemia. Então, o ideal até os 2 anos, é isso? A recomendação é a fruta, inclusive, não dar suco. Não dar suco. Dá preferência pela fruta in natura, porque eles se acostumam com essa textura, isso é mais saudável, a absorção dessas vitaminas ela é muito mais dinâmica. Existe, então, um benefício nutricional muito maior do que o suco, que antigamente se achava que o suco de frutas era muito saudável, mas se vê que hoje ele pode, inclusive, prejudicar, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora, na volta continuamos conversando, mas o assunto será alergia alimentar e punks. O que são punks? Plantas alimentícias não convencionais. E uma receita especial, rica em nutrientes e com ação anti-inflamatória. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e agora vamos mostrar uma receita premiada no concurso Chefe Mesa Brasil, promovido pelo Sesc RS. A final do concurso aconteceu no dia 16 de outubro, no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre.
A vencedora da categoria Entidades Sociais arrasou com a receita de almôndegas com uma planta alimentícia não convencional, a Ora Pronobis. Sueli é cozinheira da Escola de Educação Infantil da Paz, mantida pela ABEF. É uma das entidades beneficiadas pelo programa Mesa Brasil do SESC. Chegando então aqui na escola, vamos conhecer o espaço que vamos mostrar e a receita, é claro. São quase 90 crianças com até 3 anos de idade. São turmas excedentes da rede pública de Novo Hamburgo. Nós atendemos já há 51 anos, sempre de forma beneficente. O papel do SESC, do programa Mesa Brasil, é importante aqui para vocês? Sem dúvida. É sempre um plus na alimentação, na questão também das formações, na orientação, na percepção assim, da importância da alimentação integral, né? Do aproveitamento dos alimentos. E é uma verdade assim, que a gente passa para as crianças e para as famílias também. Né? O que vocês recebem dentro do programa Mesa Brasil? É muito variado. É muito variado. Às vezes são legumes que vêm, às vezes é pão, às vezes é até iogurte já veio. Sem o programa, eu acho que a gente teria muita dificuldade. Né? Olha aqui, ó, a vencedora do concurso Chefe Mesa Brasil. Isso. A Camila também tem um dedo na receita. Foi uma dobradinha? Vocês duas criaram juntas? É isso, eu elaborei a receita, mas quem realmente põe a mão na massa é a Sueli, né? Eu faço só a parte nutricional. E a gente elaborou, eu e a Sueli, juntamente, essa receita especialmente para o concurso. Fazia rocambole, só que nunca tinha colocado, né? Aí eu disse para Camila, vamos colocar o Ora Pronobis nas almôndegas também, no rocambole. E fizemos e deu certo. E as crianças? Adoram. A Ora Pronobis é colhida no pátio da escola, que tem uma horta super bem cuidada por todos. Ela vem incorporando os cardápios das crianças desde essa época. Ela é rica em aminoácidos, ela também tem bastante vitamina A, vitamina C, além de fibras, né? Lembrando que pela questão do oxalato, ela deve ser sempre refogada, cozida ou assada. O oxalato é um nutriente que é presente nas plantas, em algumas plantas, que não permite que a gente consiga absorver os nutrientes quando elas não estão cozidas, né? Então a Ora Pronobis ela tem que passar por algum tipo de cocção. Anota aí os ingredientes: Ora Pronobis, ovo, farinha integral, sal, cebola, alho, cenoura com casca ralada, talo da cenoura, tempero verde e carne moída. Então mãos à obra, vamos lá? Primeiro vai o sal, em 1 quilo de carne moída, põe o sal. E qual é a quantidade de sal? É 1 colher de sobremesa de sal, um dente de alho grandinho, a cebola, aí agora quebra o ovo. Daí vamos dar aqui para a Laura dar uma sovadinha no talinho da cenoura. Oba! A cenourinha com casca e tudo. Agora o temperinho verde. Bom, enquanto eu sovo, a Sueli vai picar a folhinha da Ora Pronobis. Quantas folhas? Aqui tem 30 folhinhas. Temperinho verde a gosto. Tô adorando. Pode colocar farinha agora? Aham. Vai colocando com cuidado pra... É. Olha só. E aqui as receitas todas são preparadas e as crianças participam? Sim. A maioria sim. Qual é a quantidade de farinha? É 1 xícara. Mas às vezes a gente não usa toda a xícara. Não, porque daí tu vai colocando e vai vendo, né? Se deu a liga já chega de farinha, né? Sova mais um pouco! Agora podem ajudar a fazer a bolinha? Vamos lá! A gente coloca no forno de 150 a 180 graus, de 20 a 25 minutos. Tá delícia? Delícia! Muito bom! A criançada também aprovou a receita.
Aqui no estúdio, o pediatra e alergologista Hélio Miguel Simão e a nutricionista Irani Arteche, uma das responsáveis pelo termo punk e que trouxe para a mesa, então, as plantas alimentícias não convencionais. Nós já conversamos no primeiro bloco, não falamos então especificamente sobre isso e agora nesse VT a gente viu a hora Pronobis. Usada nas receitas e que também parece um inso, né? Porque a gente planta e ela vai embora. Explica pra gente um pouquinho essa tua pesquisa, esse teu trabalho todo que foi encontrando as plantas alimentares e se tornou chamada de punks. E o que é isso exatamente? Sucintamente, é aquilo que não se encontra no supermercado, né? É tudo que não se encontra no supermercado e nas feiras convencionais. Mas são alimentos que, ao longo da humanidade, eles foram fontes de subsistência para as pessoas. Só que pela nossa comodidade, pelo ritmo de vida que foi se construindo, se perdeu pelo caminho muito dessas plantas. Poucas são novidade. A maioria são plantas tradicionalmente conhecidas. Se conversar com um tio mais antigo, com uma avó, a gente vai, ou no meio rural mesmo, a gente vai encontrar essas plantas. Às vezes nem sabe o nome, mas olhando já sabe que poderia servir como alimento. E a biodiversidade aqui no Brasil, no nosso estado, é riquíssima. São milhares de plantas, milhares. Quantas, mais ou menos? No Rio Grande do Sul são aproximadamente 1000 plantas. Que nós poderíamos comer? No estudo do Valdeli Knupp, que é o grande, o que popularizou essas plantas, na região metropolitana ele elencou 311. E o que a gente consegue encontrar nessas feiras, que são as feiras ecológicas, geralmente? Nas feiras ecológicas, muitas delas. A maioria delas são folhas, né? São hortaliças. Flores também. Flores também. Agora na primavera a gente mas pode as também. Flores elas acabam entrando mais como um efeito decorativo e não como alimentação. Mas tem nutrientes? Tudo tem nutrientes. Tudo tem nutrientes. Com exceção de água, tudo tem nutrientes, né? A planta, para subsistir, para sobreviver, ela precisa de nutrientes. E nós criamos essa habilidade de captar estes nutrientes das plantas. E agora na área da alergia alimentar, né? Por exemplo, nós estávamos falando anteriormente, mas a proteína é uma das maiores causas de alergia alimentar, seria isso? Isso, perfeito. Na realidade, as alergias alimentares, elas são causadas principalmente por proteínas. Então, aqueles alimentos que têm mais proteínas, eles são os grandes vilões da alergia. Por exemplo, o leite de vaca, os ovos, a carne bovina, soja. Então, esses são os alimentos protagonistas das alergias alimentares. É muito importante o alimento, quanto mais in natura, quanto menos processado, menos alteração na microbiota. O que é a microbiota? A microbiota é uma quantidade de micro-organismos, a maioria bactérias, que estão em equilíbrio para que ocorra uma digestão melhor, para que ocorra uma absorção desses nutrientes. Onde houver uma alteração muito grande nessa microbiota, geralmente um alimento mais ultraprocessado ou um alimento que é muito refinado, ele vai alterar esse equilíbrio de micro-organismos. E isso também leva à alergia. Então, uma das causas do aumento da alergia e da persistência e casos mais graves, justamente é a alteração desse equilíbrio dessas bactérias, que seriam do bem e do mal. Então, esses alimentos in natura, alimentos com nutrientes importantes, sem processamento, sem aditivos, eles são aquele substrato para essas bactérias do bem. A alergia, ela tem sempre um mecanismo imunológico por trás dela. Então, por exemplo, se o paciente ele tem alergia, ele vai ingerir um alimento, ele vai ter sintomas, sempre. Isso, então, é muito clássico. Quando ele chega ao alergologista, ele vai contar, não precisa nenhum exame a princípio. Ele é clínico o diagnóstico. A gente pede o exame complementar para se certificar que realmente é uma alergia. Existem muitos exames que não têm nenhum tipo de evidência clínica, ou seja, eles não são
exames que podem auxiliar, mas eles são popularmente conhecidos como exames de alergia. Por exemplo, IgG para alimentos. Isso é muito complicado. Às vezes o paciente chega no meu consultório com alergia a 22 alimentos, através destes exames chamados exames de IgG para alimentos. Eles não têm validade nenhuma científica. E a gente, em um mês, como esse paciente, por exemplo, de 22 alimentos, eu consegui introduzir 20 alimentos através da conversa, da anamnese, do exame físico. As punks, então, seriam perfeitas na alimentação. Perfeitas. E é interessante a gente pensar que tem aumentado o número de crianças com alergia, não é mesmo? Tem aumentado, tem persistido esses sintomas e esses quadros são mais graves. Essa transformação toda tem muitos fatores. Um desses fatores é a microbiota, é essa alimentação rápida, as pessoas não têm, mesmo as crianças, elas não têm um tempo adequado para a digestão. Existe uma utilização indiscriminada de antibióticos, tudo isso altera essa nossa chamada flora antigamente, agora o nome moderno é microbiota intestinal. Então é muito importante uma mudança de estilo de vida. Então a família, por exemplo, buscar alimentos, que a gente fala os alimentos de verdade. Ampliar o repertório, né? Hoje nós vivemos, é como se nós tivéssemos todas as atividades que nós temos que desenvolver ao longo do ano, nós tivéssemos somente uma calça jeans, uma camiseta e um casaco. É essa a nossa alimentação hoje. Ela é extremamente monótona. E como é que a gente pode acessar então esses alimentos, as punks? Muito simples. Ir numa feira agroecológica. Ali já tem uma diversidade. Hoje em dia, com acesso à internet, é só procurar punk. Vai aparecer uma infinidade de possibilidades, né? Nós restringimos demais. Não é só plantas, outras plantas, mas também outras preparações. A gente aprendeu que, por exemplo, a melancia só se come a parte vermelha. A parte branca a gente joga fora. E ela é riquíssima em nutrientes, mas são outras possibilidades. A gente pode fazer uma salada agridoce a partir da entrecasca da melancia, pode fazer um chutney de entrecasca de melancia, um doce de entrecasca de melancia. Então são outros olhares para os alimentos. E alergia, por exemplo, a frutas? É comum, morango, manga? Isso, é muito importante a tua pergunta, Laura. Por quê? Porque as frutas hoje são utilizadas com muita frequência com aditivos. São frutas que vêm de produtos assim com agrotóxicos e às vezes a reação ela não é alérgica, é uma reação ao produto, ao aditivo que foi colocado. Então, em primeiro lugar, é uma fruta orgânica para a gente poder fazer a avaliação. Depois, as frutas em geral, elas não têm esse poder de causar uma alergia imunologicamente mediada. Geralmente elas liberam histamina e tiramina, que são mediadores que dão uma chamada falsa alergia. Então, às vezes o paciente apresenta uma urticária ou incha o olho, mas isso não é uma alergia propriamente dita, ou seja, não vai ter um quadro de anafilaxia, mas sim um quadro de falsa alergia pelas substâncias que ela contém, geralmente a histamina e tiramina. E nesse caso? Nós agora estamos na época da cereja rio-grandense e da amora também. A maioria das crianças não conhece. São frutas nativas, né? São frutas deliciosas. Eu tenho em vaso, eu moro num apartamento, eu tenho em vaso 2 cerejeiras e eu vou lá e colho todos os dias e guardo no congelador. Quando terminar a safra, eu vou fazer um belo de um suco disso, uma geleia, alguma coisa. Então, sabe, nós realmente nos desconectamos dos alimentos e nós entendemos hoje alimentos de uma outra forma. Se cruza por uma amoreira e se vai direto no supermercado, compra um moranguinho que vem numa bandejinha de isopor com filme PVC e com um monte de agroquímicos dentro. O que a gente precisa é incentivar, né, o consumo e a preservação da nossa biodiversidade, não é mesmo? Exatamente. A biodiversidade, ela está perdendo. Ela está perdendo por quê? Porque outras coisas estão gerando renda no lugar daquela biodiversidade.
Mas se nós gerarmos renda através desta biodiversidade, ela será mantida. Então, frutas nativas. Já existe cadeia das frutas nativas. Então, é uma forma de preservar a biodiversidade, a nossa saúde, né, o meio ambiente, que nós não estamos fora dele, nós estamos inseridos nele. E nós precisamos... Bom, para encerrarmos, nós temos uma novidade agora, que recentemente já temos um tratamento que não tínhamos anteriormente para processos alérgicos que sejam mais graves, não é mesmo? Isso. Na realidade, esses quadros de alergia, quando são mais graves, eles são chamados de anafilaxia. E pode, então, ocorrer um choque anafilático, são aqueles pacientes que têm quadros graves. Para esses quadros, o paciente é orientado a ter um dispositivo com adrenalina autoinjetável. Ele não era comercializado no Brasil. Há uma semana, um laboratório, então é a primeira adrenalina brasileira autoinjetável. Isso é importantíssimo porque ele salva vidas. E a gente pode buscar isso em farmácia? Sim, não, é um laboratório atualmente, então eu acredito que todos os alergologistas já têm um conhecimento, então os pacientes podem se dirigir ao seu médico, que ele vai prescrever, é com prescrição médica, mas é uma alegria muito grande por dois motivos: a disponibilidade no Brasil, o custo bem menor e a possibilidade de salvar esses pacientes que têm quadros agudos, imediatos. É importante o paciente ter uma orientação. Camarão é um problema sério, né? E entre amendoim, camarão, na realidade todos os alimentos, mas aqueles que dão mais reações graves são as castanhas, amendoim e o camarão. Bom, esse é um assunto que teríamos muito para falar, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço imensamente, voltaremos aqui no programa para tratar desses dois assuntos que são tão importantes. Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também no Instagram e a nossa página no Facebook. O programa também é reprisado no domingo, 7 da manhã, bem cedinho, mas tem muita gente que está ligado, não é mesmo? Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Beijo, tchau!